E aí galera, beleza? Todo mundo fala que carboidratos e proteínas têm 4 quilocalorias por grama e as gorduras têm 9 quilocalorias por grama. Eu já estou com o computador ligado ali e eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Então galera, antes da gente ir para o computador, eu vou mostrar para vocês ali, mas eu quero fazer alguns esclarecimentos que eu acho importantes. Bom, o que a gente está divulgando aqui é um compartilhamento de conhecimentos. Eu não sou nutricionista, eu não sou professor de educação física. Na verdade, eu sou mestre em educação formado em geografia. Eu sou um curioso, um apaixonado por nutrição e educação física, leio muito, pesquiso bastante sobre a temática e trago aqui um compartilhamento das minhas leituras e vivências no esporte que eu gosto bastante. Então, tudo que eu falo, tudo que eu desenvolvo em termos de planilhas também que eu compartilho com vocês, são para usos próprios, tá? Então, não representam nenhuma recomendação. Eu gostaria, inclusive, de citar aqui o que é preciso dizer, né? Que a gente deve sempre procurar profissionais habilitados na área para que eles possam fazer recomendações. Mas o que a gente está trazendo aqui para vocês, né, é um compartilhamento da nossa experiência e vivência mesmo. Vamos ver um pouquinho ali do que a gente separou hoje? Então, galera, como vocês podem observar a tela aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as calorias dos macronutrientes. Observem bem o seguinte. Nós temos aqui a nossa tabelinha aqui, ó, de comparação. Então, conforme está prescrito aí, vocês podem procurar na internet, vocês vão achar isso facilmente. 1 grama de carboidrato, 4 calorias, 4 quilocalorias, 1 grama de proteína, idem. Mas na prática, será que é assim que funciona? Bom, não sei se vocês já ouviram falar, vocês podem pesquisar também, que tem uma coisa muito importante, que é o efeito térmico dos alimentos. Isso aqui é fundamental que a gente considere. Como que isso funciona na prática? É o seguinte, os alimentos ingeridos, o nosso corpo gasta certa quantidade de energia para poder digeri-los. Ou seja, ingerir 1000 calorias, o nosso corpo vai gastar uma determinada quantidade de calorias para absorver esse conteúdo. E cada tipo de macronutrientes demanda um determinado esforço do nosso corpo, tá? Então, conforme a gente pode observar aqui nessa tabela de efeito térmico, as proteínas elas demandam, mais energia do nosso corpo. Ou seja, a estimativa de perda é de cerca de 22% aqui, ó, em termos das proteínas, em termos dos carboidratos 8%, em termos das gorduras 4%. O que isso significa então na prática? Eu coloquei aqui uns exemplos aqui para a gente poder trabalhar de 1000 calorias. Então, se a gente ingerir 1000 calorias de carboidrato, 1000 de proteínas e 1000 de gordura, na prática, o que isso significa para o nosso corpo? Como a gente pode observar no efeito térmico aqui, ó, dessas 1000 calorias de proteínas, o nosso corpo vai gastar 220 calorias só para poder digerir as proteínas. Ou seja, o saldo real é 780 calorias. E da mesma forma a gente fez aqui para os carboidratos e para as gorduras. Ou seja, não é a mesma coisa comer 1000 calorias de carboidratos e 1000 calorias de proteínas. A gente sabe aí que os atletas fazem uma distribuição equilibrada e em alguns dias, por exemplo, eles fazem baixo carbo e aumentam a proteína. Se você faz baixo carbo, aumenta a proteína e mantém a mesma quantidade de alimentos ingeridos, na prática você vai ter um gasto calórico maior, justamente por conta do efeito térmico. Se você ingerir mais proteínas, você vai gastar mais calorias. Então, por isso que muita gente, muitos nutricionistas aí recomendam o quê? Uma ingesta maior de proteínas, justamente para poder fazer essa compensação, aumentar o efeito térmico, aumentar o gasto calórico dos alimentos. Então eu acho que ficou bem representativo o que eu queria mostrar para vocês. Como podem observar aqui, a gordura tem um baixo efeito térmico. O que isso significa? Quase todas as calorias de gordura que a gente ingerir, elas vão ser aproveitadas pelo nosso corpo, porque o efeito térmico é muito baixo. E além disso, as gramas de gordura elas já têm mais calorias, como a gente viu na outra tabelinha, vamos voltar? 9 calorias por grama de gordura. Então é preciso que a gente tome um certo cuidado em relação a isso. Mas tem uma coisa que é importante também. Então a gente deve considerar os efeitos térmicos aí dos alimentos na hora de montar a nossa dieta, nas calculadoras de macronutrientes. Então, galera, pelo que eu pesquisei, vou até abrir aqui a minha calculadora. Tá? Essa calculadora está no meu site, quem tiver interesse, tá? Eu desenvolvi totalmente dentro do Excel. Então quem tiver Excel e quiser adquirir, é só entrar no nosso site aí.
pode estar adquirindo essa calculadora de macronutrientes. Ela já vai com alguns alimentos pré-preenchidos, mas vocês podem vir aqui na lista de alimentos, né, e cadastrar novos alimentos, né? Quantos alimentos que a gente tem aqui? Deixa eu colocar em ordem numérica, só pra gente ver. Eu já tenho cadastrado aqui 42 alimentos. Mas aí se você quiser um outro alimento, você vem aqui, coloca 43, nome do alimento, a porção, né? Olha as informações nutricionais desse alimento, cadastra ele e pronto, já pode usar. Voltando aqui para a nossa calculadora, é o seguinte, como eu estava dizendo, a gente deve ou não considerar o efeito térmico na hora de montar a dieta. Na minha calculadora, eu não considero, tá? E nas calculadoras que eu pude perceber também, outras aí, né? Não considera. Por que que não considera? Pelas pesquisas que eu fiz, o que que acontece? Vamos voltar rapidinho ali, ó. A gente tem um efeito térmico muito grande nas proteínas, mas ao mesmo tempo muito baixo nos carboidratos e na gordura. Então, quando a gente fizer um balanceamento, né, porque as dietas elas têm que ser equilibradas, a gente vai acabar diminuindo o efeito térmico geral, né, na soma de todas as calorias. Não sei se eu estou sendo muito claro. Mas aqui, por exemplo, uma dieta, só de exemplo que está montado aqui na minha calculadora, né, não é uma dieta minha, é uma dieta de um amigo que usa a calculadora e me mandou aqui, só para eu poder usar de exemplo. Então essa dieta que ela está com 1.800 calorias, é uma dieta bem equilibrada, como vocês podem observar aqui, ó. Observem aqui a quantidade de proteína, de gordura, tá vendo? Bastante fibra. Observem aqui nesse gráfico de macronutrientes das calorias, olha, 32% é de proteína apenas, né? Então você tem 46% de carboidratos e 22% de gordura. O que isso significa? O efeito térmico ele está equilibrado, né? Ele vai ficar equilibrado. Uma dieta aí dificilmente vai passar de 40%, 50% de proteína. Então, com essa compensação, acaba que faz pouca diferença no dia a dia, tá? Mas é preciso que a gente saiba que não é exatamente igual. Existe uma variação, se você não consumir carboidratos e gorduras, né, o que não é recomendado, todo mundo sabe, obviamente que você vai ter um efeito térmico muito maior. Mas no dia a dia, para as dietas equilibradas, não é necessário estar fazendo essa contagem, pelo que eu pude observar, né? Se alguém achar alguma coisa diferente, pode comentar aí pra gente, mas pelo que eu pesquisei, não é necessário, justamente por quê? Porque há essa compensação, quando a gente faz um gráfico equilibrado, monta a dieta da gente certinha, né, vai ter essa distribuição. De um lado você tem alto efeito térmico, de outro você tem baixo, então vai ficar equilibrado ali. Tá certo, galera? O vídeo de hoje é isso. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, beleza? Em breve eu volto com alguns artigos científicos que eu já estou lendo, quero tratar desses assuntos com vocês aqui, tá? E eu peço que curtem, comentem aí, se possível compartilhem esse vídeo com a galera, tá bom? O nosso trabalho é totalmente autoral, independente, a gente está começando agora e conta com a ajuda de vocês, tá? Se possível, entrem no nosso site, eu estou deixando 2 calculadoras grátis para vocês lá, uma de consumo de cafeína, né? Qual que é o consumo recomendado de cafeína, embasado cientificamente, tá lá no nosso site grátis para vocês, e outra de consumo de água, tá? Também gratuitamente para vocês. O nosso consumo de água depende aí da nossa idade, né? Se a gente pratica ou não atividade física, do nosso peso. E é sempre bom estar hidratado. Então também tem uma calculadora grátis para vocês. A calculadora que a gente está trabalhando aqui hoje de macronutrientes está lá. Tem uma calculadora que eu uso muito, que é magnífica, que é qual que é o consumo real de calorias do nosso corpo, né? Porque não é só a taxa metabólica basal. Tem várias outras questões que a gente precisa considerar, né, no nosso cálculo de gasto energético real. Então tem isso lá também e diversos outros produtos no nosso site. Quem puder, dá uma conferida. Valeu!